dia, turma. E aí, como é que tá o sabadão de vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. Começaremos com a abordagem de um assunto que vocês pediram lá no grupo. Vamos conversar hoje sobre o transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar. A gente sabe, né, a maioria das pessoas tem uma noção, já tem uma visão do que seja esse tipo de transtorno, já convive com algumas pessoas, né, família, amigos, e sabe-se que não é uma brincadeira, né, pessoal, que é algo sério e que possui tratamento. Infelizmente, muitas pessoas agem e tratam esse tipo de transtorno com alguns tipos de comparações indevidas, né, no dia a dia. Como exemplo, em um dia que às vezes você está ao lado de algum amigo que está com mau humor, que outro dia ele já se encontra com bastante alegria, e aí iniciam as comparações, né? Os julgamentos falando que aquela pessoa é bipolar. Só que o que a gente precisa entender é que é um tipo de transtorno que devemos levar muito a sério. A gente precisa entender melhor para poder ajudar e conviver melhor com as pessoas que realmente sofrem com isso de forma patológica e crônica. Então, vamos iniciar. Já disseram que você é bipolar? Mudanças de humor são frequentes em nossas vidas, mas quando elas começam a sair do controle, podem indicar um problema grave. O transtorno bipolar é uma doença e, como qualquer outra, precisa ser diagnosticada por um especialista. Depressão e euforia são dois estados de humor totalmente opostos. No entanto, esses dois podem ser ciclos da mesma doença, o transtorno bipolar. Eles se alternam, causando alterações frequentes de humor. A depressão é aquela fase em que tudo parece estar ruim. Já na mania, como são chamados os estados de alegria fora do normal, acontece o contrário. O cérebro funciona de uma maneira mais rápida, os pensamentos começam a aumentar em quantidade, começam a fazer mais associações entre um pensamento e outro, ou a pessoa começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo. Na parte do humor, o que acontece em geral é uma irritabilidade, um pavio curto, impaciência, pressa. O que diferencia o transtorno bipolar de uma depressão comum é a presença da mania, que apresenta impaciência, inquietação, confiança exagerada, pensamentos acelerados e dificuldade para dormir. Muitas pessoas sentem variações de humor durante toda a vida, mas só quando a situação sai do controle tomam conhecimento do distúrbio. Este é o caso de Teresa, que só aos 46 anos foi diagnosticada com a doença. Foi através de um surto, na verdade. Eu já tinha, assim, durante o decorrer de toda a minha vida, variações de humor, né? Que, a meu ver, eram coisas naturais, né? Eram uma forma versátil de eu ver a vida. Eu olhava as pessoas com um ar de superioridade, né? Então, ninguém estava no meu nível, todos estavam abaixo de mim, eu era a única superpoderosa, a única que conseguia todas as coisas. Este comportamento chamou a atenção da família de Teresa, que ao perceber a gravidade da situação, tentou interná-la. O distúrbio já estava bastante avançado. Na época eu tinha um namorado e eu imaginei que o meu namorado tivesse sofrido um acidente e que nós estávamos indo ao pronto-socorro para vê-lo. Tanto que ninguém precisou me pegar no carro para levar para o pronto-socorro. Eu entrei correndo à procura do meu namorado. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí sim lá, né, houve até necessidade de uma camisa de força. Hoje, Teresa está bem. Seu tratamento é à base de moderadores de humor e uma terapia, que virou sua paixão. Ela escreve livros e publica suas experiências em seu blog, que se dispõe a ajudar outros portadores da doença. Mas para chegar ao controle das atitudes, o papel da família é muito importante. O papel da família é fundamental.
tanto para trazer o paciente quando ele não acha que tem problema nenhum, e ele acha que ele não tem problema nenhum quando ele está em mania ou hipomania. A família precisa entender que não é fraqueza de caráter, não é preguiça, e principalmente em adolescentes, quando eles estão trocando o dia pela noite, de manhã não querem ir para a escola e à noite estão prontos para qualquer balada, é entender que isso pode ser sintoma e não safadeza. A única forma de ter um diagnóstico confiável é conversando abertamente com seu psiquiatra. Não se esforce para justificar o que sente. A recuperação do transtorno se dá a partir da aceitação dele. Para saber mais sobre saúde e bem-estar, acesse minhavida.com.br. Então vamos entender, né, aí, o que é o conceito desse tipo de doença, quais são as causas, seu tratamento, de que forma a gente convive, né, maneja esse tipo de transtorno. Eu coloco a pergunta aí para cada um. Será que eu sou bipolar? Ter mudança de humor, gente, é normal, né? Em qualquer pessoa, em mim, em vocês. Mas quando se trata de oscilações de humor frequentes e com intensidades maiores, podem significar um transtorno de humor, como o transtorno bipolar. É aí que a gente tem que ter o entendimento, tem que ter o conhecimento, para às vezes poder entender que algo está de errado com aquela pessoa ou até mesmo comigo mesmo, tá? Mas o que é a bipolaridade? A bipolaridade é um padrão de comportamento onde uma pessoa muda de sentimentos de maneira abrupta. O indivíduo bipolar, ele possui transtornos de humor com diversos estágios durante o processo. Então, gente, o transtorno bipolar, ele é marcado pela alternância entre episódios de depressão e euforia. Eu vou estar explicando a característica de cada um para vocês. As crises, elas podem variar tanto na intensidade quanto na frequência e também na duração. A sua característica mais marcante é a alternância, às vezes, de forma súbita, né? Como eu falei para vocês, dos episódios de depressão e euforia. Quando a gente fala em depressão e em euforia, vai vir na cabeça episódios de mania e de hipomania. Essas flutuações de humor, elas têm reflexos negativos sobre o comportamento dessas pessoas, tanto o comportamento quanto a atitude dos pacientes. E a reação que elas provocam é sempre desproporcional aos fatos que serviram como gatilho. Então, o gatilho é aquilo que desencadeou. Foi uma situação de estresse, foi após uma situação de gestação no puerpério, foi devido a um hipotiroidismo. Então, é isso que a gente vai entender, tá bom? O transtorno bipolar, ele é também conhecido, né, por psicose maníaco-depressiva, se enquadra lá dentro da psicose, como a gente já estudou. E aqui uma chargezinha, só para a gente quebrar um pouquinho a aula e descontrair. Se eu sou bipolar, claro que não. Espera, sou sim. Não, não sou. Então tem essa mudança, tem esse descontrole das ações, dos pensamentos, da forma com que se expressa. Segundo Marta Medeiros, toda emoção, ela é inconstante. Toda paixão, ela é bipolar, tem os dois lados, né? Tudo é muito misterioso, tudo é instável e sorte de quem aprende a se equilibrar nessa gangorra. Que gangorra é essa? Os altos e baixos, né, gente? Isso ocorre diariamente. E aí, vocês concordam com essa percepção de Marta Medeiros? Então, eu trouxe aqui a gangorra, né? São os altos e baixos que a vida coloca pra gente. Qual que é a epidemiologia dessa doença, né? É uma doença de grande prevalência, isso é importante que a gente fala. Ela atinge de forma geral 1,6% da população, abrange pessoas entre 15 a 25 anos, algumas literaturas falam, outras já falam de 18
aos 22 anos. Só que, em geral, a perturbação ela se manifesta tanto nos homens quanto nas mulheres. E além de ter essa previsão da idade aí, ela também pode afetar crianças e idosos, é comum. Os idosos geralmente vêm associados a algum fator orgânico, alguma doença que desencadeou. E quadros atípicos, o que isso quer dizer? Quadros que não são comuns, eles dificultam o diagnóstico. Então, em se falando de transtorno, de bipolaridade, quais são os sintomas? Os sintomas desse distúrbio, turma, eles incluem períodos de entusiasmo ou também de irritabilidade. Durante uma crise maníaca, o paciente ele geralmente apresenta altos níveis de energia, com necessidade do sono reduzido. Ele está tão elétrico, ele está tão energizado que ele não consegue se acalmar para a vigília ali, para o sono, para manter uma calma. Com menor frequência, os indivíduos também podem sofrer a psicose. Os sintomas da depressão incluem tristeza, baixa energia, a apatia, motivação ou perda do interesse em atividades anteriormente apreciadas. Então, acaba mudando, o seu jeito de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Coisas que eram muito interessantes anteriormente já não fazem mais sentido na vida dessa pessoa. Cada episódio ele costuma durar de alguns dias, semanas, e episódios mais fortes eles podem variar até por 1 ano ou mais. Coloco para vocês uma dúvida frequente que vocês têm. O tipo de transtorno, ele pode ocorrer de forma mista, sim. Então, tem pessoas que vivem como uma gangorra, literalmente. Tem os altos e baixos, então se mistura os sintomas maníacos com sintomas hipomaníacos. Podem coexistir com sintomas depressivos em alguns pacientes com transtorno bipolar grave. Então, tem essa alternância, tem esse estado misto, que a pessoa ela age tanto de forma maníaca como de forma depressiva. A questão do maníaco e hipomaníaco, vocês vão entender que se parecem muito, se associam muito, mas não é a mesma coisa. Porque no estado hipomaníaco são sintomas de uma forma mais leve. São os mesmos sintomas da forma maníaca, só que numa intensidade menor, tá, pessoal? Estou aqui trazendo para vocês, mais uma vez, que os episódios depressivos e os episódios eufóricos, eles coexistem numa mesma pessoa. Então, pode oscilar, sim, de ter os dois. Mania ou depressão, diferente de tristeza ou alegria. Se difere os estados, certo? Então, aqui eu apresento para você a clínica e os pontos essenciais da anamnese do humor. Vocês vão perceber que no decorrer da aula tem alguns pontos que são de avaliações médicas, no caso do psiquiatra, Mas como vocês se interessaram tanto pelo assunto, eu achei super interessante trazer de que forma que é feita essa anamnese, quais são os critérios para poder identificar, fechar um diagnóstico, tá bom? Então, vocês ganham muito por saber, por aprender, ter esse conhecimento, tá? Então, na fase depressiva, o que a gente tem aí como apresentação clínica desses pacientes? Fase depressiva geralmente é aquela pessoa apática, sem cuidado com a aparência, tem precariedade de higiene corporal, ausência de interesse pelas coisas, é aquela pessoa que se mantém extremamente cansada e fadigada em pequenos movimentos, sem vontade, de fazer as coisas, tem uma redução da concentração e da memória, falta de esperança perante a vida, é aquela pessoa pessimista, que tá com a autoestima e a confiança abalada e com comportamento suicida, beleza? Então, essa é a fase depressiva. Olha a diferença da fase depressiva para a fase maníaca. Já na fase maníaca, é aquele indivíduo que ele vem com tudo em excesso. É aquela pessoa que muito agitada, que tem um humor elevado,
muito falante, né, que é considerado como verborreico, é aquela pessoa hipervigilante, que está sempre atenta ali ao movimento, a tudo, é aquela pessoa hipotenaz, para quem não sabe, é uma característica hiponaz, é aquela pessoa que pouco se concentra em alguma coisa, que tem pouco foco diante a alguma atividade, pula de um assunto para outro com muita facilidade, tem uma autoestima extremamente exagerada, é aquela pessoa que é muito eloquente, essas palavras que são mais diferentes do nosso dia, eu vou estar colocando para vocês o que é. Aquela pessoa que age de forma eloquente, gente, é aquele indivíduo que se expressa, que comove, que convence pessoas apenas com a fala. Ele é convincente, convence pessoas. É aquela pessoa que age com ideias de grandeza e principalmente supervaloriza suas condutas e capacidades. Ele é sempre o melhor, ele é sempre o rei da cocada, ele é o dono do mundo e não existe ninguém mais, só ele é o certo. Então, só reforçando aqui, né, os sintomas no episódio maníaco, né, a autoestima elevada, que vem como um sentimento de grandiosidade, intenso bem-estar com si mesmo, acredita sinceramente em ter razão de tudo, não admite ser corrigido e sente enorme dificuldade para se desculpar com o outro. Quando a gente pensa que uma pessoa age de forma agitada, com essa autoestima elevada, né? Com essa agitação psicomotora, com certeza ela vai ter uma necessidade de sono diminuída, porque ela está ligada ali no 220. Então, acaba que ela sente-se pronta para o trabalho depois de apenas poucas horas de sono, mesmo sendo interrompido. Já a verborragia é aquela fala frequente, de modo agressivo e sem paciência para ouvir o outro, só ele quer falar. Fuga de ideias, né? É o esquecimento e pensamentos acelerados, resultando em dificuldade de se expressar de forma linear, de forma correta, né? De forma objetiva. A distrabilidade, como eu falei para vocês, possui a atenção o tempo todo, constantemente desviada para outros tipos de estímulos externos, resultando em muitos trabalhos incompletos e interrompidos. A quietude, né, que gera um aumento do número de atividades feitas, tanto no trabalho, na escola, como em casa, mas raramente ele consegue terminar. E a impulsividade é a falta de autocontrole, né? Aquela pessoa que é ansiosa, que é irritada, que tem paciência com as coisas. E uma observação que eu trouxe para vocês, que caso durante o período da perturbação do humor ali daquele indivíduo, quando se inclui pelo menos 3 desses sintomas que eu citei para vocês em um grau significativo, né, que possa durar alguns dias ou alguns anos, já classifico essa pessoa como hipomania. A hipomania são todos esses sintomas, essas características aí de grandeza, só que de uma forma mais leve. Já os sintomas no episódio depressivo, né, que é o estado deprimido, é sentir-se deprimido a maior parte do tempo, sentir-se triste. A anedonia, né, que é o interesse diminuído ou perda do prazer para realizar atividades da rotina, atividades da vida, né, diária, ele se sente inútil, tem uma culpa excessiva por tudo que acontece, dificuldade de se concentrar, né, acaba que aquele ponto de habilidade ele se torna diminuído para pensar ou concentrar em alguma atividade importante, distúrbio do sono, ele também entra aqui, ou na forma da insônia ou hiperinsônia praticamente todos os dias. Distúrbio psicomotor, que ele vem ou com a agitação ou a lentidão cognitiva e motora. Enquadra também o distúrbio alimentar, que ou ele vem com a perda ou ele vem com um ganho significativo de peso, né? Na ausência de regime alimentar. E a ideação suicida, que é muito comum, a ideia recorrente da morte ou do suicídio. E já na questão depressiva, a observação que eu quero trazer para vocês é que caso haja 3 ou 4 sintomas desses que eu relatei para vocês, por pelo menos 2 anos consecutivos, já se enquadra, dá-se o nome de distimia. Vocês sabem o que é distimia? Fala aí para mim o que é distimia, alguém?
Isso aí. A distimia é um tipo de depressão. A distimia é um tipo de depressão que prolonga o período de tristeza, tá? Porque são vários tipos. Os quadros graves, ele vem considerado como sintomas psicóticos. Então, ideias delirantes, né, de muita grandeza, alucinações auditivas, começa a escutar algo que não existe, extrema agitação psicomotora, fuga das ideias, tudo isso aqui a gente já comentou. Situações de risco, como dirigir em alta velocidade sem ter nenhum motivo. O uso de drogas, gente, de álcool, muito comum também, vem como um sintoma grave. Outro tipo de sintoma grave também é a promiscuidade. O que é promiscuidade, professora? É quando você convive de forma confusa entre as pessoas, sem ordem, é algo liberativo, então não tem organização. E a situação econômica também impacta de forma grandiosa, que você perde o controle da sua vida econômica. O transtorno afetivo, ele é classificado como tipo 1 e tipo 2, sendo mais importantes. O tipo 1, ele vem como tipo mais comum e mais afetado das pessoas. No tipo 1, ele tem oscilações importantes do humor entre os polos. O que isso quer dizer, professora? Eu oscilo, eu vou desde a euforia até a depressão. Então, como a gente já entendeu a diferença dos sintomas e dos sinais entre euforia e depressão, eu acredito que você já consegue visualizar aí essa diferença no transtorno afetivo bipolar do tipo 1. Nesse transtorno, apresenta períodos de mania. Duram, gente, no mínimo 7 dias e também fases de humor deprimindo que tem uma duração maior. Então, a fase eufórica ela é menor do que a fase da depressão. A fase da depressão ela tem uma duração maior, podendo vir, gente, evoluindo entre 2 semanas a vários meses, tá? Tanto na mania quanto na depressão, eu quero que vocês entendam que os sintomas eles são intensos nas duas fases e provocam também profundas mudanças comportamentais, comprometendo todo e qualquer tipo de relação, gente. Pensa aí, você está fora de si. Então, você compromete seu relacionamento familiar, você compromete a situação econômica, você compromete a sua situação e o seu envolvimento profissional, a sua situação social como um todo e a sua situação também afetiva. Esse quadro, ele pode vir de uma forma mais grave, às vezes, podendo exigir, gente, que aquele indivíduo, aquela pessoa, ela seja internada de forma hospitalar por conta do risco aumentado de suicídio e de complicações psiquiátricas. Então, pegaram aí, de forma bem tranquila e objetiva, o transtorno afetivo bipolar do tipo 1, ele é o transtorno mais comum e que ele pode apresentar tanto períodos de mania, né, que é a euforia, quanto de depressão. Os momentos de euforia, eles são menores e do de depressão, eles são maiores, certo? Então, na fase maníaca, o que tem aí de característica? Distrair-se falsamente, redução da necessidade de sono, como a gente já falou, capacidade de discernimento diminuído, tudo isso aqui a gente já citou lá atrás. Pouco controle do temperamento, compulsão pelo alimento, beber demais ou uso excessivo de drogas. Manter relações sexuais com muito parceiro é uma compulsão comum também. Gastos financeiros de forma excessiva, exagerada. Pensamentos muito acelerados que podem atropelar as ideias e a autoestima muito alta, aquela ilusão sobre si mesmo ou habilidade. Se recordem do vídeo lá do início da aula, né? Do exemplo daquela senhora. Então, fechamos o transtorno afetivo do tipo 1. Vamos lá entender a diferença do 1 para o 2. Já no 2, eu tenho uma alternância entre quadros também de depressão, é comum aos dois, e quadro de hipomania. Lembra que eu falei para vocês que a diferença da hipomania e a mania é só a intensidade. Então, quando eu falo isso, entenda-se que no bipolar do tipo 1,
a doença ela vem com nível muito mais acelerado, muito mais grave. E já no tipo 2, ela vem de uma forma mais amena. Então, no transtorno tipo 2, há uma alternância entre episódios de depressão e da hipomania. A hipomania, como eu falei para vocês, são estados mais leves da euforia, da excitação, do otimismo e às vezes também, pessoal, da agressividade, tá? Então, nesse transtorno bipolar do tipo 2, não tem tanto prejuízo no comportamento e nas atividades daquela pessoa que porta. Então, uma diferença muito significativa, né? Já subentende aí que o tipo 1, ele prejudica, né, bem mais as pessoas que o tipo 2. E a fase hipomaníaca, ela vem praticamente com todas as características da fase maníaca, só que com uma intensidade menor, certo? Se tiver ficado dúvida, vocês falam. Esses dois tipos são os tipos mais comuns, mas além disso também, o transtorno ele pode ser classificado em mais duas classes que às vezes nem são tão comuns. Tem o transtorno bipolar sem outra especificação, ou também chamado de transtorno bipolar não especificado ou misto, né? Que esse tipo ele é caracterizado basicamente por sintomas de mania ou hipomania, com uma duração mais breve. Então, os sintomas do transtorno misto ou não especificado são sintomas que sugerem um diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes para classificar a doença, porque ele oscila em mania, oscila em hipomania, oscila em depressão. Então, acaba que não consegue fechar um diagnóstico preciso. E já o transtorno ciclotímico ou ciclotimia, ele vem para a gente como um quadro mais leve, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia, essas oscilações da gangorra. Esse paciente desse tipo, ciclotímico, ele altera os sintomas de hipomania e da depressão leve, tá bom? Ficou entendido? Ficou claro para vocês o tipo? Acredito que sim, né? Ficou bem explicadinho. Quais são as perguntas que não podem faltar na anamnese para apresentação e exame desse paciente? Isso aqui geralmente é feito pelo psiquiatra, mas não impede que a gente tenha o conhecimento sobre isso. Às vezes a gente está lidando com alguma pessoa que a gente tem alguma desconfiança, que tem alguma coisa errada. Então, não custa nada a gente saber e, às vezes, se perguntar. Então, quais são essas perguntas? São 6. Você já teve alguma alteração brusca de temperamento ou humor? E aí, sim ou não? Você alguma vez já sentiu-se muito alegre, mas é aquela alegria, gente, com força. Aquela alegria acima do que você se considera normal. Cheio de energia e até agitado? Sim ou não? Já chamaram sua atenção por estar muito falante e eufórico, com a sensação de ter 1000 ideias ao mesmo tempo? E aí, gente? Você já se sentiu muito desanimado, sem ânimo para as atividades corriqueiras? Você já teve períodos de insônia por estar muito agitado ou triste? Ó a gangorra aí, né? Imagine sempre uma gangorra nesse estado de bipolaridade. Você já teve descontrole em relação às suas contas, gastando muito e comprando coisas sem necessidades? Então, são 6 perguntas que não podem faltar na anamnese desse paciente. A etiopatogenia, né? Ou seja, as causas dessa doença, elas ainda não foram determinadas de forma específica. Mas já se sabe que fatores genéticos, biológicos e psicossociais, eles podem alterar, sim, promovendo, né, o desencadeamento desse tipo de patologia. Então, fatores genéticos e biológicos principalmente a alteração, né, de determinadas áreas do cérebro dessa pessoa, e nos níveis dos vários neurotransmissores, isso é muito importante e está totalmente envolvido. Eu vou relembrar com vocês alguns neurotransmissores, né? Qual que é a importância deles, qual que é o papel deles no nosso organismo, né?
Mas os três fatores, eles se interagem entre si. Então, o biológico, o genético e o psicossocial, eles podem se interagir sim. Além desses 3 tipos de fatores causais, a gente pode ter também fatores como depressão frequente, o puerpério, um tipo de estresse prolongado, remédios que inibem o apetite, gente, é muito comum que evolua com transtorno. Disfunção tireoidal, né? Disfunção da tireoide, opa, quase que não sai. Ou hipertiroidismo ou hipotiroidismo também é muito comum. E aqui eu trouxe para vocês de que forma, né, que o transtorno bipolar ele age dentro do nosso cérebro, as alterações causadas pela doença e as consequências neurológicas. Então aqui fala na crise de mania, de que forma que ocorre, na crise de depressão, de que forma que ocorre, e nas 2 crises, de que forma que o nosso cérebro atua. Eu não vou entrar, tá, profundamente em relação a isso aqui, vocês leem em casa, para vocês entenderem de que aumenta, o que diminui, e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Então, nas causas biológicas, as imagens cerebrais, elas trazem, né, alterações anatômicas discretas. Nessa primeira imagem, se tem aí, né, uma imagem normal, e na segunda com transtorno bipolar. Com transtorno bipolar já se verifica algumas manchas que não são comuns, tanto na região do hipocampo quanto do córtex pré-frontal. Então, na questão biológica, vem com alterações anatômicas discretas, anomalias tanto no córtex pré-frontal quanto nos gânglios basais do cerebelo. Nas estruturas médias do lobo temporal também pode vir. Então, o que vocês precisam saber? Que dentro desse tipo de doença, dentro dessa patologia, existem alterações anatômicas discretas, tá? Aí quem tiver interesse de explanar, de aprofundar, pode pegar um livro de anatomia, fica à vontade, tá? O desejo de cada um de vocês. Mas o mais importante aqui é de forma objetiva, que há alterações anatômicas discretas. E os neurotransmissores, né? Que importância que esses neurotransmissores têm, né? Tem uma diminuição da função da serotonina, tem um aumento da função noradrenérgica. Aí eu pergunto para vocês se recordam qual que é a função da serotonina no nosso organismo? Diz aí para mim alguém. É isso aí mesmo, você tá de parabéns. A serotonina, né, é um neurotransmissor que regula o nosso humor, que regula o nosso sono, regula a nossa atividade sexual, né, o apetite, a cognição. E quando a pessoa está num transtorno do tipo bipolar, acaba que a gente tem deficiência dos níveis da função da serotonina no nosso organismo. E a dopamina? Qual que é a função da dopamina? Se a serotonina é o humor, o sono, a atividade sexual, o apetite e a cognição, e a dopamina é entre quê? Já a dopamina, turma, ela tem função nos nossos movimentos corporais, nas sensações de atividade e prazer, na nossa memória, importantíssima, e também na recompensa. Então, em situações de doença, quando eu estou em situações de mania, os níveis da dopamina, eles estão elevadíssimos, né? Porque lá na situação de mania, eu tenho tudo em excesso. E já na situação de depressão, os níveis de dopamina, eles se encontram baixíssimos no nosso organismo. E para finalizar, eu vou trazer só mais um para a gente, que também é muito importante, que é a noradrenalina. Quem se recorda? A noradrenalina é o neurotransmissor que tem influência sobre o nosso sono, sobre a nossa vigília, né? Sobre a nossa atenção e qualquer tipo de resposta ao estresse. Então, de que forma que o nosso organismo se comporta em situações de transtorno bipolar? Quando eu estou em crise de mania, os níveis de noradrenalina eles estão altíssimos no nosso organismo. E quando eu estou em situação de depressão, esses níveis se encontram de forma mais baixa, certo? Deu para pegar aí?
E a causa genética? Já a causa genética, a ocorrência entre gêmeos idênticos, ela varia de 61% a 75%. Então, tem uma prevalência aí em pessoas que são gemelares. E em parentes de primeiro grau, varia entre 1,5% a 15%. Então, a gente tem chance, sim, de adquirir o transtorno bipolar geneticamente falando. E causas psicossociais, elas podem resultar em alterações permanentes, contribuindo para o desenvolvimento do transtorno de humor. O que traz para a gente? Traumas cerebrais precoces intrauterinos ou neonatais, né? Ou precocemente na infância, como algum tipo de infecção viral, privações alimentares, maus tratos, gente, e abuso físico ou sexual na infância também tem importância. Aqui é o quadro trazendo os critérios de diagnóstico, tá? De episódio depressivo. Então, fala quais são os sintomas fundamentais, quais são os sintomas acessórios e de que forma que a gente classifica em episódio leve, moderado ou grave, tá? Então, esse tipo de critério aqui, diagnóstico, é o médico que fecha para poder identificar. Daí vocês deem uma lida, tá? Só por interesse, só por conhecimento, para vocês identificarem de que forma que acontece. E aqui também tem outro quadro que resume os critérios de diagnóstico de episódio maníaco. Aqui é episódio depressivo e aqui episódio maníaco. Sem sintomas psíquicos e com sintomas psicóticos, tá bom? O curso da doença e o seu prognóstico. Então, é um tipo de doença crônica, tá? Vem de forma recorrente, a gente consegue manter, a gente consegue tratar ali os episódios, mas algum fator que venha para desencadear, aí vem novamente a crise na pessoa. Então, 90% dos pacientes que apresentam um episódio maníaco, eles terão outro episódio durante as suas vidas. Então, é importante saber disso também. Qual que é a ciclagem rápida? De 5 a 15% dos indivíduos com transtorno bipolar, do tipo 1, que é o mais comum, ele tem 4 ou mais episódios de humor depressivo, maníaco e hipomaníaco ou misto que ocorrem dentro de um ano. É muita coisa. Eu acho que seja muita coisa. E de forma mista, que envolve todos os tipos, vocês perceberam? Trouxe também, para que vocês tenham conhecimento do transtorno bipolaridade na infância e na adolescência. Ele ocorre, professora? Lembra que eu falei lá no início? Que é mais comum na idade entre 18, 22, 25, mas que também pode ocorrer. Ele não ocorre de forma típica e assim de forma atípica, mas ele vem também com os mesmos sintomas, com hiperatividade, ideias de grandeza, a perda do sono, grande irritabilidade, enfim, vamos ficar de olho. Aqui são as fases do tratamento, né? O paciente ele é estimulado pelo terapeuta a fazer perguntas sobre o transtorno e a querer saber mais sobre ele, para que assim comece a se perguntar algumas questões da sua própria realidade. Então, é ensinando a pessoa a reconhecer e identificar as alterações de humor entre o estado de depressão e mania. Então, acaba iniciando ali, né, uma terapia, um ensinamento, um estudo para a própria pessoa, para o próprio indivíduo reconhecer as suas crises. É importante o apoio da família para dar o apoio necessário ali, também para aprender a lidar com a dor e o sofrimento diário, porque senão a família acaba adoecendo também. É importante o reconhecimento precoce da fase do transtorno para que haja uma ação preventiva. É importante fazer um mapeamento da vida daquele paciente, onde a pessoa ela pode traçar uma linha e indicar todos os pontos altos e baixos que ela viveu, né? Por quanto tempo passou, qual foi a intensidade dessa crise. É importante mapear também. E existem vários sintomas que indicam o período de estabilidade do transtorno bipolar. Por isso que é importante a gente mapear, certo? Que a gente consegue identificar e diferenciar os períodos.
A técnica para monitorar os sintomas, ela vem como um mapeamento da vida, né? Que é onde você traça uma linha ali e aponta todos os altos e baixos que você viveu, com a intensidade, a duração das fases, a identificação dos sintomas, né? Saber a diferença entre o sintoma depressivo e o sintoma de mania. O paciente, junto com a sua família, né, reconhece esses tipos de sintomas. E o gráfico do humor, que fornece ao paciente mudanças diárias do humor, do pensamento e do comportamento. Ele identifica flutuações do humor o tempo todo, tá bom? Então, essas são as técnicas para monitorar. De que forma que é feito o tratamento? Então, além das terapias, além desse convívio familiar, né, e social, o tratamento medicamentoso, ele tem como objetivo restaurar o comportamento, controlar esses sintomas intensos e prevenir o acontecimento de novos episódios. Então, o tratamento ele não se limita apenas à administração de medicamentos, mas também, né, ao gerenciamento complexo da doença, reunindo os fatores biológicos com os psicológicos e os sociais, e deve ser associado por um médico psiquiatra. O carbonato de lítio, gente, ele é um medicamento que apresenta maior evidência ao longo dos anos, tá? Tem muita eficácia profilático e no tratamento da mania aguda. E o carbonato de lítio, ele é o principal medicamento usado no transtorno bipolar e também essa medicação, ela é dispensada na rede pública, tá? Então, a referência do SUS para o tratamento também é o lítio. Mas, além deles, tem outras classes, tem outros tipos, tem os estabilizadores de humor, tem os antidepressivos, tem os benzodiazepínicos, tem os antipsicóticos, tem a eletroconvulsoterapia. Então, a partir da avaliação e da característica de cada cliente, de cada paciente, será determinada a sua terapêutica. Então, aqui, mais uma vez, né? Os antipsicóticos típicos, o haloperidol e a clorpromazina, né? É a principal opção para mania antes do advento do lítio. Aí tem a olazapina, tem a quetiapina, tem a risperidona, né? Do tratamento da fase aguda e ainda na experimentação da profilaxia. Então, aqui eu tô passando um pouquinho mais rápido só para você conhecer os nomes, tá? A gente vai ter uma aula de farmacologia dos principais medicamentos usados no tratamento e os estabilizadores de humor, né? Há 3 estabilizadores do humor comprovadamente eficazes. Quais são eles? O lítio, o valproato, né? Que é o mesmo Depaquene, e a carbamazepina, né? Que é o mesmo Tegretol. Então, esses são os estabilizadores de humor que são mais indicados para esse tratamento. Antidepressivos e benzodiazepínicos, eu trouxe também só como conhecimento, eu não vou entrar, a gente vai ter uma outra aula que a gente vai explanar bastante. Os antipsicóticos e a eletroconvulsoterapia, né? Que ela é usada para pacientes mais graves que resistem ao tratamento medicamentoso. Então, ela é indicada também para pacientes com episódios mistos ou com uma mania grave, né? Durante a gestação também pode ser usada. De que forma que a gente lida, né? Com os fatores de estresse? Aprimorando os acontecimentos do cotidiano, com o uso da terapia interpessoal. O estresse ele pode ser causado tanto por luto, quanto pelo conflito com pessoas próximas, dificuldade nas habilidades sociais, né? E a solução é fazer treino com as habilidades sociais do sujeito com o uso da autoafirmação. Qual que é a técnica que podem ajudar essas pessoas? O diário de atividades, né, que a gente comentou lá atrás, é importante esse registro. Foco nas atividades essenciais, como a limpeza da casa, fazer um telefonema, ter o controle das suas contas, né? Estabelecer alvos, fazer uma lista de atividades que gerem prazer e diminuir as distrações do ambiente em que deve realizar determinadas tarefas. Qual que é a consequência do distúrbio na vida social? Imaginem que não devem ser fácil, né?
Então, na depressão, tudo se torna mais difícil, custoso, né? Estudar se torna mais difícil, trabalhar, conviver com outras pessoas, né? Sempre aquela dúvida, eu não sei, eu não quero, acho que sim, pode ser, né? Vou pensar. Então, durante a hipomania ou a mania, a pessoa se sente ótima, já é diferente. E não consegue avaliar as consequências da irritabilidade, a desinibição e a sociabilidade na esfera pessoal. Então, tá aí de que forma que a pessoa se comporta dentro de uma vida social. E para finalizar, de que forma que a gente pode ajudar um portador do transtorno? Vamos finalizar aqui então essa aula. A comunicação entre a família e o médico assistente é essencial, especialmente para reportar suspeita de ideias de suicídio e desesperança. Esse é o fator primordial, pessoal, o suicídio. Também se deve compartilhar com outros membros da família o cuidado com o paciente, além de se estabelecer algumas regras de proteção durante as fases de normalidade do humor. Quais são, né, essas regras? A retenção dos cheques e cartões de crédito em fase de mania, auxiliar a manter a boa higiene do sono. Então, são fatores que fazem a diferença. A família, ela pode precisar também de acompanhamento psicoterapêutico, com certeza, gente. Por quê? A primeira razão é porque o distúrbio ele pode afetar todos que convivem diretamente com o paciente. Então, vocês aí, alunos que convivem com pessoas que têm esse transtorno, eu sugiro que vocês mantenham uma saúde mental também, de forma tranquila, saibam controlar suas emoções, ajudem, né, essas pessoas que estão ao lado de vocês. E a segunda razão, que é muito importante também, por que essa família precisa do acompanhamento? Porque ela precisa ser orientada sobre como lidar no dia a dia com os portadores desse tipo de transtorno. Para aumentar o sucesso do tratamento, é preciso esclarecer ao paciente e à família os sintomas da doença, suas causas, como que ela pode seguir durante a vida da pessoa, quais são os riscos, as atitudes a se tomar durante a depressão e a mania e como se preparar para as recorrências. Na orientação, gente, acerca da doença, também deve ser abandonado o preconceito. Isso é o mais importante, a gente tem que valorizar. A gente tem que ter paciência, cuidar e tratar. Então, vamos abordar sem preconceito. Por exemplo, evitar dizer que o paciente está louco, né? E sim solucionar dúvidas, compreender e ajudar a diminuir essas dúvidas, né? Mas só o tempo poderá eliminar de vez. Então, infelizmente, pacientes e famílias sofrem durante anos, acumulando ressentimentos, a queda do poder aquisitivo, o atraso da formação antes da aceitação do diagnóstico e do tratamento. Então, vocês estão entendendo a importância de conhecer e identificar? Porque as pessoas sofrem muito até chegar à fase da identificação e da aceitação. Então, outra questão a ser aprendida é como lidar com uma nova crise. Cuidar da decepção, gente, da desesperança, da frustração e prevenir consequências agravantes, elas são fundamentais na recuperação desse portador, tá bom? Então, era isso que eu quis trazer para vocês a respeito dessa nossa aula. Aqui é um diálogo entre um médico e uma paciente, como exemplo, para vocês também fazer a leitura em casa, porque senão vai prolongar muito a aula. Aqui a gente tem o transtorno de humor bipolar tipo 1. Essa paciente, ela age ali como uma forma maníaca, tá? Eu acredito muito que vocês vão identificar no decorrer da fala. Se não identificar, estou à disposição. Aqui, só para fixar também, tá? Foi tudo que a gente falou, para vocês fixarem de uma forma melhor. E para fixar e não mais esquecer. Vamos finalizar. No Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações nos vídeos. As alterações de humor no transtorno afetivo bipolar são extremas, não são claramente explicáveis por fatores externos e trazem grandes prejuízos para a vida da pessoa. A principal característica é a presença do que chamamos de um episódio maníaco ou depressivo.
Um episódio maníaco ocorre quando alguém repentinamente demonstra uma extrema euforia, autoconfiança, impulsividade e irritação por um período que pode durar dias, semanas ou meses. Esse estado é diferente de como a pessoa normalmente se comporta e não existem razões claras que justifiquem. Por exemplo, ganhar na Mega Sena ou estar num bloco de carnaval são situações que ajudariam a entender um estado de extrema alegria e autoconfiança. Por conta dessa mudança de humor, a pessoa pode acabar dormindo menos, pensando e falando muito rápido, gastando muito dinheiro e se envolvendo com muitas atividades. Tudo isso leva a pessoa a se comportar de um jeito que prejudica consideravelmente suas relações sociais, profissionais e seu bem-estar. Já o episódio depressivo ocorre quando a pessoa repentinamente se sente muito triste, culpada, desesperançosa e perde prazer pelas suas atividades, por um período de tempo que também pode variar de dias a meses de duração. Um ponto importante é que toda essa instabilidade emocional tem repercussões sérias e negativas para pessoas com esse diagnóstico. Não é à toa que pessoas vivendo essa condição têm uma chance muito maior de cometer suicídio, endividar-se gravemente e se isolar socialmente. Muitos fatores contribuem para o desenvolvimento do transtorno afetivo bipolar. Sabemos hoje que pelo menos 226 genes estão associados com esse transtorno. Isso quer dizer que a influência dos genes nesse caso é muito complexa e que alguns genes podem ter importâncias diferentes de caso para caso. Algumas partes do cérebro de pessoas com esse transtorno podem diminuir de tamanho ao longo do tempo e possuir um funcionamento diferente do que se observa em outras pessoas. Isso é mais observável nas áreas relacionadas com a regulação das emoções e inibição do comportamento, como as amígdalas cerebelares e o córtex pré-frontal. Essa diminuição ajuda a entender por que o transtorno tende a surgir na fase adulta e a se agravar ao longo da vida. Ter um humor fluido é algo que faz parte da condição humana. Algumas pessoas têm um humor mais estável, outras possuem um humor menos estável. Mas isso, isoladamente, não nos diz muita coisa sobre a saúde mental de uma pessoa. O humor instável pode ou não indicar essa e muitas outras condições psicopatológicas. Por isso, outras informações são usadas de maneira integrada durante o psicodiagnóstico dessa condição. A depender da presença, duração, gravidade e nível de alternância entre episódios maníacos e depressivos, uma pessoa pode ser diagnosticada em um dos tipos de transtorno afetivo bipolar, como por exemplo o do tipo 1, tipo 2 ou ciclotimia. O diagnóstico nesses casos pode ajudar no planejamento do tratamento, que pode envolver o uso de medicações e também a psicoterapia. Se você se identificou com alguma coisa do que falamos sobre transtorno afetivo bipolar, será que você é bipolar? Muita gente acha que ter um humor instável é o mesmo que possuir o transtorno bipolar. Isso não é verdade. O psicodiagnóstico feito por um profissional qualificado é a melhor maneira de saber se as suas condições de vida se assemelham com a condição que chamamos de transtorno afetivo bipolar. Os tratamentos dessa condição avançaram nas últimas décadas, e hoje em dia, uma pessoa que consegue aderir ao tratamento pode ter uma vida plenamente satisfatória. Então, finalizo a aula com vocês, tá? Levem a sério. Espero que tenha sido proveitoso, como foi falado aí no vídeo, né? Se vocês tiverem conhecimento de alguém que tem alguma característica, procure um profissional apto para tal diagnóstico, tá? Às vezes a gente começa a estudar, começa a ler e vê muito sentido nas coisas, já envolve o nosso lado pessoal também, tá? Mas é uma questão de diagnóstico profissional mesmo, é importante saber, é importante conhecer, mas se tiverem dúvida, procurem um profissional adequado para resolver. Às vezes eu torno as coisas um pouco repetitivas na aula, né? Mas é realmente para vocês fixarem e aprender. Lembre-se sempre, a fixação, a repetição, elas nos levam à perfeição. Então, às vezes é por isso que eu fico repetindo. Só uma brincadeirinha aqui, né? Para a gente finalizar. Muito obrigado pela atenção e paciência de vocês. Essa foi a bibliografia básica que eu utilizei. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom?
Obrigada, um excelente fim de semana para vocês e bons estudos.